Vamos saber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vinda. Estamos disponíveis no final para qualquer esclarecimento que pretendam. Entretanto, vamos dar início ao nosso trabalho com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, cujo título é Doutrinações. E é um comentário ao excerto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, diz Lucas no Evangelho, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes inscritos nos céus. Portanto, isto são palavras de Jesus, recomendações aos seus apóstolos, relativamente à comunicação com os espíritos. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muito no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contactos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal, portanto, da espiritualidade. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, da sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Vamos então unir os nossos pensamentos. Vamos unir os nossos pensamentos em oração, neste momento em que nos reunimos entre os dois planos da vida para a aproximação aos espíritos superiores que nos tutelam, que em nome de Jesus aqui se encontram conosco. Colocamos no centro da nossa atenção a figura de Jesus, cuja vibração nos dilata a alma em alegria e convicção na proximidade do Cristo, o amigo incomparável das nossas vidas. Mestre amado, sentimos-nos imensamente gratos e felizes pela oportunidade da manhã do reencontro a que nos propomos trabalhar, interagir, orar e refletir sobre a boa nova, a mensagem dos Espíritos que em teu nome legaram à humanidade a doutrina que avançamos agora, convictos do roteiro seguro que nos faculta para a ascensão espiritual. Mestre amado, ilumina, pois, os nossos melhores propósitos. Abençoa todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida. E aqueles que gostariam de estar e de partilhar conosco
estes momentos e não podem, por motivo de força maior, que as tuas bênçãos a todos se estendam e a todos amparem. Particularmente àqueles que são fonte da nossa preocupação, por quem oramos em especial, para que lhes dês ânimo e coragem, alegria de viver e fé, confiança em Deus Pai, infinitamente bom e misericordioso. Mas também te rogamos por aqueles que mais distantes sofrem as agruras das provas rudes, difíceis, da fome, da indiferença, dos maus tratos, da violência, que percorre aqui e acolá setores da humanidade, particularmente pelos mais jovens, pelas crianças e pelos idosos, frágeis e à mercê da violência e do egoísmo de tantos outros que o sacrificam sem qualquer valor acrescentado para a vida. Perdoa-nos, Senhor, porque somos ainda fracos e a nossa visão do mundo e da vida é ainda limitada. O tempo, Senhor, fará o trabalho de renovação. As provas, os resgates, tantas vezes duros, que nos impressionam, são lições que a cada um compete trilhar para a ascensão espiritual e, sobretudo, para a modelação do seu caráter, em concordância com as leis superiores da vida, da fraternidade e da solidariedade a que estamos sujeitos. Que a tua paz, Senhor, e que o teu amor todos envolvam. Muito obrigado. Bem, então vamos dar início ao nosso trabalho e a mensagem introdutória do mesmo diz o seguinte, também da autoria de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, mas que nos diz: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Portanto, a boa vontade e um espírito positivo relativamente à vida, aos outros, às experiências por que passamos. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, uma vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então, a nossa disposição mental relativamente à vida, ao meio em que nos inserimos, que nos rodeia, o propósito do bem que deve marcar sempre a nossa existência, tanto quanto possível, para que, ou porque estamos em associação com o meio em que nos encontramos, portanto, colhemos e refletimos aquilo que vamos sedimentando ao longo do tempo. Trabalhar dessa forma, dispor-nos a focar-nos no bem, explorar as virtudes dos outros, que nem sempre acontece. O nosso primeiro impulso é sempre valorizar o mal, por razões que são próprias, nossas, individuais, mas que não cabem aqui agora no contexto de explorar o tema, mas sobretudo o esforço que devemos fazer na exploração do bem, que a própria vida contém, que os outros, aqueles que nos rodeiam também. Então, isso é fundamental, porque o nosso campo mental altera a sua disposição, já que esse movimento, essa energia que circunda a nossa mente, ela é de características eletromagnéticas, que, portanto, podem ser mais, não queria dizer a palavra, mas vamos utilizar para melhor compreender, mais puras ou menos puras, mais sadias ou menos sadias. Isso refletir-se-á na nossa saúde mental, na nossa saúde física, orgânica. Portanto, é assunto que é transversal,
frequente e diretamente ligado a todos nós. Nós continuamos, passamos agora para o estudo da lição diária, do dia, portanto, ainda no livro dos Médiuns, capítulo 27, e ainda das contradições e das mistificações. Hoje vamos concluir o tema das contradições. É muito interessante porque, das contradições, Kardec não só elaborou a própria... não é da sua autoria, convenhamos, daí a razão porque o conhecemos e designamos como codificador. Ele recebeu, selecionou as mensagens que lhe pareceram mais concordantes com as revelações que os próprios espíritos foram fazendo ao longo do tempo, comparando, selecionando e submetendo também ao crivo dos próprios espíritos que o assessoravam. Então, esta tarefa hercúlea não se resumiu somente a isto, mas também a poder enfrentar as contradições, as acusações que graçavam à época face a este trabalho que Kardec decidiu tomar em mãos. Quando Kardec tomou conhecimento da realidade das mesas girantes, já o fenómeno corria por França, mas sobretudo por Paris, e, portanto, já havia uma opinião pública instalada. E essa opinião pública não era muito favorável, sobretudo nos estratos sociais mais elevados, como é costume dizer-se, e, portanto, as acusações foram muitas, desde o campo eclesiástico, dos seus contemporâneos, enfim, os intelectuais, enfim, uma série de opiniões que diretamente o visavam pelo inusitado atrevimento de ter tomado em mãos e de se ter proposto em dar uma visão mais ampla e mais profunda a respeito destas revelações. Portanto, essa era uma sobrecarga. As suas horas de descanso eram muito poucas, diárias. Ele levantava-se muito cedo e deitava-se muito tarde. E então, ele aqui dá uma explicação a respeito dessas contradições que são por vezes aparentes. E elas resultam muitas das vezes da má vontade. Resultam da má vontade porque, como diz aqui a lição introdutória do trabalho, que nos propõe Emmanuel a vislumbrar, a pesquisar, a interessar-nos pelo bem, não só do meio ambiente em que vivemos, face à vida, mas também descobrir o bem, as virtudes de cada um que vivem à nossa volta. Ora, o impulso normal, salvando as devidas exceções, é sobretudo de descobrir o mal e denegrir. Mas não cogitamos do seguinte: nós vemos o mundo e vemos os outros de acordo com as nossas próprias possibilidades. Portanto, ninguém, salvo os esforços que faça para refletir sobre aquilo que é, em primeiro lugar, o meu caráter, aquilo que me domino e a que me proponho, logo, aquilo que projeto é exatamente aquilo que vai na minha alma. É a minha personalidade, é o meu caráter e, como tal, projeto para os outros e vejo nos outros aquilo que eu sou. Não consigo ver diferente. A não ser que haja um esforço contrário. Ora bem, então, Kardec lidava com estes casos. Por vezes são questões de mera crença no campo da religião ou outra qualquer. Mas aquilo que a doutrina espírita propõe é um afrontamento à
ao materialismo. E, naturalmente, que os materialistas não hão de gostar da oposição que a espiritualidade faz aqui nesta proposta. Há aqueles no campo da religião, porque lhes escapava, agora muito mais profundo, escapava-lhes o poder. E teriam que rever as próprias posições da teologia dominante. Os intelectuais, sobretudo no campo da filosofia, da ciência também, pela existência que não era possível provar nos cânones ou dentro dos cânones estabelecidos. Ora, Kardec teve que enfrentar tudo isto e responder àquilo que era de facto interessante e importante responder. E daí a razão deste capítulo das contradições e das mistificações. Portanto, as mistificações vão passar para uma fase segunda. Mas hoje vamos tratar das contradições. No item Portanto, das contradições, no item 300, no ponto 300, diz o seguinte, a pergunta, de que serve o ensino dos espíritos? A pergunta não, a argumentação de Kardec. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Ora, quando a obra foi lançada, e aquilo que era dominante, e foi o que Kardec encontrou, de facto, quando tomou contacto com as manifestações espirituais, tudo era muito mundano, muito frívolo e sem qualquer interesse de maior, quer dizer, de maior profundidade em termos intelectuais. E Kardec, face àquilo que encontrou, esteve para abandonar o círculo das pessoas com quem se tinha comprometido, exatamente por essa superficialidade. Entretanto, a insistência dos amigos e a entrega de uma série de mensagens que já tinham sido recebidas, ele propôs então elaborar, selecionar e elaborar, separar, elaborar digamos assim, coligir uma série de textos para poder aferir do interesse desses espíritos, dessas manifestações. Ora, então, com que se deparou, e é o que acontece nos dias de hoje, a esmagadora maioria das manifestações que ocorrem, das manifestações dos espíritos que ocorrem, são manifestações mundanas, triviais no sentido de não nos trazerem nada de novo relativamente ao conhecimento humano. São casos, sobretudo, encontramos de dramas de vidas individuais, de grupos, de comunidades, mas também, dentro desse espectro, encontramos manifestações que são ligeiras, superficiais e até às vezes com alguma graça. Portanto, o que Kardec estabeleceu foi que, desde logo, aquelas manifestações, contrariamente ao que muita gente pensava por ignorância, elas aconteciam porque tinham origem naqueles que haviam partido, que haviam morrido, chamados mortos, que afinal continuavam vivos e na posse de todas as suas competências. Isto é, a viver em pleno, mas sobretudo a pensar, a ouvir os seus sentidos comuns, ativos e, como tal, continuavam exatamente na mesma. Com uma exceção, só não tinham corpo físico denso, mas num plano mais subtil, continuavam ativos. E cada um, tendo a possibilidade de se manifestar, manifestava-se, e aquilo que deixava na sua mensagem era aquilo que conhecia. Ora, naturalmente, que essas mensagens, o conteúdo,
variava de acordo com o estatuto intelectual de cada criatura. Como a esmagadora maioria era pessoas triviais, que pouco mais saíam da mediania, ora, as pessoas que entravam em contacto com essas mensagens, ou muitas das vezes assistiam a esses trabalhos, porque à época estas reuniões de intercâmbio com os espíritos eram públicas. As pessoas reuniam-se, sentavam-se à volta de uma mesa, numa sala, e por ali, caso estivessem reunidas essas condições, as mesas começavam a saltar, a caminhar, a subir, a descer, comunicavam-se através de pancadas, né? Portanto, tudo uma manifestação que apelava aos sentidos físicos e pouco mais do que isso. Portanto, quem esperava encontrar ali grandes reflexões, até grandes orientações no âmbito da filosofia, ou mesmo no âmbito da religião e da moral, ficava frustrado. Mas Kardec reconheceu que, apesar de ser essa a maioria, vez por outra acontecia chegar uma mensagem, enfim, de maior profundidade. Então, ele chegou a essa conclusão, que a morte não transforma nada e que cada um continua na posse das suas capacidades enquanto não houver qualquer alteração. É que do lado de lá nós continuamos a estudar, nós continuamos a trabalhar. E as tarefas seguintes virão em concordância com a evolução que venhamos a possuir ao longo do tempo. Portanto, logo isso desmistificava a ideia das penas eternas no inferno, mas também a ida para o paraíso, as benesses do paraíso eterna também. Portanto, vamos continuar a trabalhar. Os que lá estão a trabalhar. E os que para lá vão, os que para lá forem, vão continuar a trabalhar também. A estudar, a evoluir, no sentido de poderem contribuir não só para a sua evolução individual, pessoal, mas também para o meio em que estiverem integrados, não só do lado de lá, mas a prepararem-se também para futuras reencarnações na Terra, contribuindo assim para a evolução da humanidade. Ora, então, aqueles que se opunham às manifestações dos espíritos ou à doutrina espírita, então davam destaque, sobretudo, à mediania das comunicações, coisas triviais, que, portanto, não acrescentavam nada ao conhecimento humano, que é o que acontece ainda na maioria dessas comunicações, como já dissemos. E, portanto, Kardec diz que é fácil a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos pareça mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. E, portanto, o argumento aqui de Kardec, primeiro, compara exatamente aquilo que os espíritos são, ou continuam a ser, relativamente aos homens. Mas também as escolhas que venhamos a fazer, elas devem obedecer agora, contrariamente àquilo que era o lema ancestral, fora da fé não há salvação. Por isso é que todos, se não nesta, mas noutras reencarnações anteriores, nós acolhíamos-nos à religião dominante para obtermos dividendos no céu, para termos garantidos um lugar no céu, no paraíso. E o princípio era esse. Então, vemos aqui nestes argumentos de Kardec que isso fica já derrubado desde logo pelas pesquisas que fez. Isto é, ascendem aqueles que tiverem méritos e são remetidos para zonas menos felizes aqueles que não tiverem méritos, os relapsos. Então, é fácil perceber a justiça divina neste conceito.
contrariamente àquele que é dominante, ou era dominante, fora da fé não há salvação. E ainda, nos tempos que correm, há promessas perfeitamente desconexas e esdrúxulas relativamente à vida espiritual e à nossa relação com Deus. Então, tudo se oferece a preço de saldo, muitas das vezes, e até estamos em crer que o custo da terra, do terreno, do lado de lá e das habitações estão mais baratas que o de cá. Porque já se vendem, já se fazem contratos deste lado para comprar um terreno. Quem quiser comprar um terreno para construir uma moradia de várias frentes, depois escolhe-o à beira-mar, ou com jardim à frente ou atrás, um sítio para ter um galinheiro. Tudo depende dos gostos do promitente comprador. Mas já se fazem esses contratos, ou não se fazem? Não me digam que não sabem. Conhecem? Estão disfarçados. Olha que não é mentira o que eu estou a dizer. Isso faz parte aí das notícias. Faz parte das notícias e das promessas que se sabe. Ora, então, mas nós estamos a falar, hoje não sei se é prática comum, mas não há relativamente pouco tempo, como é que a Igreja dominante, a Igreja Católica, conseguiu arrecadar muitos bens. Porque à hora da morte, ou nos testamentos, era garantido ao doador um lugar no céu. Então todos os seus bens iam para a Igreja, com a promessa de que do lado de lá eles iam entrar no céu. Muitas das vezes do lado de cá também, criminosos, indivíduos que eram perseguidos pelo Estado, eram colocados ou colocavam-se à guarda da Igreja a troco dos seus bens. E então o indivíduo passava do cidadão comum a um frade, um religioso, que estava agora sob a alçada da Igreja, mas ninguém podia tocar, o poder civil não lhe podia tocar. Então os seus privilégios continuavam dentro da Igreja, mas os seus bens, as suas propriedades, tinham sido dadas à Igreja. E isso estava garantido na vida, enquanto na Terra, a vida na Terra, mas também após a morte, logo num lugar de eleição no paraíso. Não é verdade? Bem, nem todos estudamos a história, como é evidente. Mas era a realidade. Era a realidade. Pois bem, então Kardec começa a desmontar face às revelações que chegam dos Espíritos, que eles próprios dão testemunho das suas condições de vida do lado de lá e dos enganos que eles próprios vieram agora a constatar, que era o seu conceito de vida enquanto na Terra e a sua relação com o além. E muitos até, não crendo na existência da vida para além da morte, davam conta de que continuavam vivos e acomodavam-se a essa realidade sem sequer questionar as razões, porque agora relacionavam-se com os seus entes queridos, com os seus afetos, por aí adiante, mas não conseguiam estabelecer diálogo, uma relação. E acomodavam-se a isso. Poucos questionavam a razão, ou poucos questionam a razão dessas modificações, dessas diferenças. Portanto, deixam-se estar. Olha, cortaram relações comigo, olha, é com eles. Eles têm a vida deles, eu agora tenho a minha. E pronto, passou. Até chegar o momento da revelação, como é evidente, porque tudo está sujeito às leis divinas e, sobretudo, à lei do progresso, à lei do amor e à lei da misericórdia e à lei da justiça. E nenhum de nós ficará para trás. Nenhum. Portanto, estamos todos destinados ao bem, ao progresso e a alcançar os planos da felicidade que todos desejamos, afinal. Ora bem, então, o que Kardec faz aqui esta comparação e este apelo é para que hoje, e de uma vez por todas, nós deixemos ou
aceitemos integrar qualquer, que no caso, qualquer filosofia religiosa em função da razão, da análise que devemos fazer às propostas, se elas são sensatas, se são lógicas, se têm razão de ser. E porquê? Porque o velho conceito fora da igreja ou fora da religião não há salvação, fora da fé não há salvação, está, digamos, perfeitamente deslocado. Então é esse o apelo. E mesmo relativamente à doutrina espírita, a ideia de que a doutrina espírita oferece milagres e salvações, ou mesmo que os centros espíritas são tendas de milagres, onde se fala com os espíritos por tudo e por nada, que se fazem perguntas aos espíritos que não têm qualquer cabimento, muitas das vezes nós não fazemos às pessoas que vivem connosco e vamos querer fazer aos espíritos. E essa é a ideia que nós temos, que não só da vida presente, mas que remonta a épocas passadas, transadas, em que nós lidamos com a mediunidade e a relação com os espíritos dentro de um conceito de mero comércio. Isto é, ir em busca dos espíritos para nos responderem àquilo que os homens não conseguiam responder. E isso mantém-se ainda nos dias de hoje. E há pessoas que chegam ao centro espírita em busca de resposta para as suas preocupações e, após os devidos esclarecimentos, as pessoas nunca mais cá voltam. E muitos até por telefone, os senhores aí falam com os espíritos. Eu precisava de colocar aí umas questões. Vejam o conceito e a ideia que temos da relação com Deus. E com Kardec isso caiu por terra face às revelações dos espíritos. Do mesmo modo se deve proceder com os espíritos. Portanto, se com os homens nós somos sensatos, ponderados na avaliação das propostas, das mensagens que nos deixam, das palavras que nos propõem, das suas sugestões, então com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Não podemos aceitar de ânimo leve o que o espírito nos diz. Porque aquilo que ele diz, já falámos disso atrás, pode não ser verdade. Porquê? Os espíritos continuam a ser exatamente a mesma coisa que eram na Terra. E muitos são mentirosos, são brincalhões. Como nós vemos aqui entre os homens. Não sabem da matéria, mas propõem-se a falar sobre ela. Não conhecem aqui pessoas que falam sobre tudo e sobre nada? Conhecem. Se nós podemos perguntar a uma pessoa qualquer coisa, ele tem sempre uma opinião. Sempre uma opinião. Ora, se nós não tivermos o cuidado de pensar e ponderar sobre o assunto, que é aquilo que se chama razão, se não pensarmos, se deixamos ir, o que é que acontece? Vai ser mais um louco que se vai juntar à equipa, ao grupo. Com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque a morte não transforma nada. E então, o simples facto dos espíritos passarem para o outro lado não significa que logo conquistem maior conhecimento do que tinham enquanto encarnados. Então, nós temos que pensar com seriedade. Ora, para isso, para sabermos se em termos espirituais o espírito nos diz se nos faz alguma proposta sensata ou não, é preciso estudar, é preciso ter conhecimento. Porque senão, se somos ignorantes na matéria e aceitamos de ânimo leve aquilo que os espíritos nos dizem, então vai haver muita turbulência, naturalmente. Ora, para isso é que nós temos que ter em conta estes detalhes. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, portanto, muitos dos espíritos que se comunicam estão ao nosso nível intelectual e moral e até inferior. E muitos deles aparecem com propostas que são perfeitamente desfasadas da realidade
e do conhecimento já adquirido. Seja nas várias áreas da cultura humana. E, portanto, se nós não temos ponderação e sensatez, somos enganados. E quem é o culpado? São os espíritos? Não, somos nós que acreditamos em tudo, não é? Que nos dizem, porque se isto se passa entre nós, seres humanos, com os espíritos, então a coisa é muito mais grave. Então, reparem que é Kardec que está a fazer estas constatações e a propor, de facto, uma nova visão sobre esta realidade. E, ora, para isso é preciso conhecer, não basta só ouvir e emitir opiniões a respeito do tema. Ora, muitos há que a ultrapassaram e estes podem dar-nos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. Portanto, quando estamos na presença de um espírito de maior conhecimento intelectual e espiritual ou moral, e ambas as mensagens, e nós vamos encontrar isso, sobretudo na Revista Espírita, em que, e aqui no livro dos médiuns também, mais para diante, em que há espíritos que participam nos fenómenos mediúnicos e eles não sabem explicar como é que esses fenómenos se operam. Não sabem. Mas a verdade é que eles estão no centro dos fenómenos. Compreendem? Portanto, uma coisa é a realização dos fenómenos, a prática, a execução, outra coisa é o conhecimento intelectual. E muitas das vezes, espíritos que se manifestaram e foram interpelados por Kardec nessas reuniões, eles próprios assumem essa realidade. Eu não sei, mas há aqui um espírito, aqui ao lado, que sabe e vai explicar o que está a acontecer, ou porque é que acontece. Isto, ele reportava-se muito, aconteceu muito aqui sobretudo no livro dos médiuns, e no livro do Céu e Inferno, e na Revista Espírita, quem normalmente aparecia para dar explicações mais técnicas, científicas a respeito do processo das comunicações mediúnicas era o Espírito de São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, reparem que eles vinham os espíritos inferiores para se manifestar, manifestavam-se, comunicavam, e depois vinha o benfeitor espiritual para dar explicações sobre aquela matéria, porque acontecia isto desta ou daquela forma. Estão a compreender? Portanto, nós não podemos acreditar em qualquer espírito que se manifeste. Temos que ponderar sobre a sua comunicação. Distingui-los é do que deve tratar com cuidado quem queira esclarecer-se, e a fazer essa distinção é o que ao espiritismo conduz. Portanto, o espiritismo tem esse condão, esse princípio. Isto é, não aceita de ânimo leve quaisquer comunicações espirituais. Pondera e aceita ou abandona a esmagadora maioria. A esmagadora maioria. E foi o que aconteceu com Kardec. Portanto, muitas das mensagens que lhe chegavam às mãos, porque Kardec não era médium, e a obra, as 5 principais obras da doutrina espírita, que são, ora vamos lá saber, quais são? Vamos fazer, eu vou tornar a coisa mais fácil. Vou tornar a coisa. Ordem de publicação. Qual foi o primeiro livro a ser editado? O livro dos Espíritos. O segundo? Não. O livro dos médiuns. E depois o Evangelho. E depois o Céu e o Inferno. E por último, muito bem. É muito interessante. Nós pensamos que o Evangelho foi o segundo livro a ser editado. Mas vamos usar a razão. Sabem porque foi o terceiro?
Porque, primeiro, o livro filosófico, onde se encontra a parte filosófica da doutrina. Questiona, pondera, reflete as várias dúvidas que foram colocadas. Portanto, parte filosófica. E depois a parte científica. O que é a parte científica? É aquela que resulta, aqui do livro dos médiuns, das experiências que foram realizadas nesses intercâmbios, que permitiram, a parte filosófica e a parte científica, permitiram agora maior habilitação para compreender o Evangelho. Não só sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista moral, mas também sob o ponto de vista científico. Já que o próprio Jesus foi protagonista de uma série de fenómenos que, por falta de explicação, é um milagre. É um milagre. Então, vamos lá ver. Milagres que aconteceram com Jesus. Ou que Jesus foi protagonista. Primeiro foi na boda. Primeiro foi na boda. O que é que aconteceu? A água em vinho. É? Água em vinho. A transformação da água em vinho. Muito bem. Outro. Ressurreição de Lázaro. Diga. Ressurreição de Lázaro. Como? Ressurreição de Lázaro. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. A cura cura do cego. Muito bem. A cura do leproso. Tudo isso que foram classificados por milagres, explica aqui o livro dos médiuns. São circunstâncias que estão sujeitas à vida e que são suportados pelas faculdades mediúnicas mais evidentes que algumas pessoas possuem. Então, Jesus realizou esses fenómenos, foi portadora, porque tinha condições espirituais e morais que dominam os próprios ambientes. Não houve uma derrogação das leis divinas. O milagre pressupõe sempre uma derrogação das leis divinas. E então o que ocorreu com Jesus pode ocorrer com qualquer médium que tenha condições e faculdades para esse efeito. Estamos a falar da pessoa normal, corrente, dos nossos dias. Estão a compreender? Por isso é que primeiro foi a parte filosófica, no livro dos Espíritos, publicada, depois o livro dos médiuns, para compreendermos bem o Evangelho. E depois vem o céu e o inferno relativamente à questão das penas eternas, que não existem, e é uma derrogação, uma tentativa de derrogação das leis divinas, porque afinal Deus, se é infinitamente bom e misericordioso, não pode remeter para a eternidade das penas os seus filhos. Desde logo. Portanto, aqui no caso, cada um está obrigado a trilhar o seu próprio percurso ascensional, o seu próprio destino, e é ele que está a trabalhar pelo seu aperfeiçoamento. E, portanto, nesse esforço que a criatura faz, Deus faz-se sempre presente. E faz-se presente como? Pelas suas leis, às quais estamos sujeitos, e pelo ambiente em que nos encontramos mergulhados. E toda a criatura que se propõe à prática do bem, naturalmente que as leis divinas são acionadas para o auxiliarem nesse processo. Para que ele tenha sucesso. Naturalmente que a criatura, sendo relapsa, menos ativa nesse sentido, então vai demorar mais tempo a ascender na escala divina. Mas ninguém ficará por trás. Então, mas porquê o sofrimento? O sofrimento só existe porque nós ainda nos distraímos com aquilo que é precário na vida. E, esgotado todas as possibilidades de reabilitação, só o sofrimento é que nos pode ajudar na escala evolutiva e a cumprir a lei do progresso. Estão a compreender? Depois de esgotadas todas as possibilidades de reabilitação,
que as leis divinas permitem, o sofrimento é um recurso último. O sofrimento é um recurso último. É que se bem, já estamos a ver. O que é que nós fazemos aqui na Terra? As leis terrenas, o que é que fazem? O indivíduo é condenado, vai para a prisão, mas em primeiro lugar, logo se cuida. Vamos lá ver se ele tem possibilidade de reabilitação. Começa logo a produção de pena. A redução de pena permite depois que a criatura não passe todo o tempo encarcerado. Possa ir para o exterior, começar a trabalhar. O programa de reabilitação vai permitir-lhe sair ainda mais cedo e integrar-se na sociedade de forma produtiva e ativa como é desejável. Mas, e se ele foge? Um dia vai lá para fora, e se ele foge, o que é que acontece? Foi porque ele não compreendeu o que está a montante. Toda a ação generosa que a própria lei e os intervenientes lhe permitiram alcançar aquela liberdade precária. Então o que é que se faz? Deixa-se ir? Não, espera aí, amigo. Você não teve discernimento, espera aí. Vai continuar trancado aqui. É o que acontece com as leis divinas. Repare, isto já é, digamos que o prelúdio do que acontece nas leis divinas. Ora, nós não estamos aqui a primeira vez, já vimos de vidas pretéritas, perdemos sucessivamente oportunidades que nos foram concedidas para a nossa reabilitação. Então, este é o último recurso, digamos assim, em que estamos razoavelmente livres e conscientes da nossa existência e do nosso papel na vida para podermos ascender a um plano mais elevado. Então, mas se falharmos? Se falharmos, as leis da vida têm dispositivos e meios de levar a criatura para circunstâncias que não são agradáveis, mas que são as necessárias para a reabilitação do indivíduo. Portanto, tudo quanto está em movimento, proveniente da dinâmica da vida, está inserido, integrado neste halo que se chama o halo divino, o amor divino que envolve a sua obra. Muito bem. Então, reparem que diz a seguinte: porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite, e se aos espíritos não é dado saberem tudo com mais forte razão, isso verifica-se relativamente aos homens. Ora, reparem que toda a revelação que vai sendo feita pelos espíritos ao longo do tempo, e nós vemos isso entre a codificação e as obras dos espíritos de referência, que já nos dão uma dimensão mais alargada a respeito da vida do outro lado, mas também aqui na Terra, do futuro da própria Terra, o futuro da humanidade. Portanto, já esse grupo de espíritos nos vem fazer essa referência e essas revelações. As revelações são feitas à medida que a inteligência humana e a sua maturidade moral vai avançando, para que elas não sejam um elemento nocivo para a vida das criaturas. Está certo? Então, muitos de nós, ouvindo, como em muitos casos no pretérito, ouvindo falar das benesses dos mundos espirituais mais evoluídos, nós vemos o livro Nosso Lar, por exemplo, que é uma colónia espiritual aqui nas fronteiras da Terra, muito próximas da Terra, de tal sorte que essas colónias que estão próximas da Terra, e no caso do Nosso Lar, elas movimentam-se com o próprio planeta. Estão a compreender? Quer dizer que o seu tempo é medido de acordo com o nosso horário solar. Então, aí se faz dia, aí se faz noite, aí faz calor, aí faz frio, porque é uma colónia ainda muito próxima da Terra. Mas, quando nós lemos o que ali se passa e as condições de vida que ali existem, eu queria ir para o Nosso Lar. Quando morrer, vou pedir para ir para o Nosso Lar. Comparativamente à vida na Terra, o Nosso Lar é de facto, essa colónia, é de facto
e oferece condições de vida muito melhores, pacíficas, tranquilas, de saúde, bem-estar. Estamos próximos da Terra. Estão a compreender? Então, há outras que estão ainda mais acima, que muitos de nós vamos para lá, ainda acima do nosso lar, porque os nossos méritos nos permitem chegar aí. Os nossos méritos e não só a nossa estrutura espiritual, física, do aparelho físico que nos envolve, do lado de lá, da matéria, mas também do estado mental. Quer dizer, já estamos mais preparados, mais robustecidos para alcançar esses meios. Ora, os espíritos não nos vêm revelar, por exemplo, o que se passa nos planos mais superiores da vida. Porquê? Isso causaria deslumbramento. E aquilo que importa, de facto, e é onde assenta a maioria das mensagens, é nas orientações relativamente àquilo que nós precisamos de fazer, precisamos de fazer para alterar, para melhorar o nosso caráter. Isso é que é importante. O que é que me importa a mim e aos espíritos? Que eles venham dizer que a vida lá para cima é uma maravilha. Lá já não temos doenças, já não há problemas, nós vivemos em paz. Mas temos que continuar a trabalhar e a estudar. Mas a vida lá é uma maravilha. O que é que importa? Se eu não faço, ou não tenho, ou não aplico os conhecimentos mais rudimentares para o meu melhoramento, para o meu progresso moral, o que é que me importa saber aquilo? Nada. Não me faz qualquer proveito. É ou não é verdade? Porque logo que eu morro, eu não vou lá para cima. Estou sujeito a ir lá para baixo. Estão-me a compreender? Então, veja-se que os espíritos superiores, apesar do nosso desejo ser esse, de nos revelarem as vidas que há lá para outros planos, isso não traz qualquer proveito. E eles alimentam-nos as fantasias. Não são sérios diante daquilo que são as nossas necessidades. Estão-me a compreender? Ora bem, então os espíritos superiores transmitem e orientam de acordo com as nossas necessidades. É aquilo que nós precisamos. O quê? Para as nossas dores. Tenham confiança em Deus, orem, apliquem-se no bem. Este é um trajeto curto que tenho que fazer dada a eternidade da vida. Logo mais as coisas vão ser superadas. Tenha coragem, resista às dores, por aí adiante. Fortalecer o nosso ânimo, dar-nos coragem. Pratique o bem, perdoe. É disto que se mantém, que nos dá o direito às conquistas e ao acesso aos planos superiores. É a alteração do nosso caráter. E é por isso que eles incidem, na esmagadora maioria, se não todos, nessa matéria. Então, tudo quanto passa esta realidade, é fantasia. Então nós começamos logo a desconfiar. Isto é muita revelação, muita fantasia para aquilo que é a nossa realidade. E nós não podemos, ou melhor, nós devemos ter consciência daquilo que necessitamos. Se é bom que eles de vez em quando nos digam mas há planos de vida que são mais etéreos, onde a felicidade já reina, sem mácula, por aí adiante, é ótimo. Porquê? Porque nós estamos a ver que o trabalho que estamos a fazer no que diz respeito à alteração do nosso caráter, à melhoria do nosso caráter, à resistência das provas difíceis que estamos a enfrentar, isso vai nos dar a possibilidade de ascender a esses mundos. Mas não é aí que reside a questão principal, o seu trabalho principal. Ora, nós o que desejamos, primeiro, é saber de facto o que eles nos podem dizer do lado de lá, como é que está o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, o nosso tio, por aí adiante, se nós vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos isto ou aquilo, coisas muito triviais, muito banais, e deixamos de lado aquilo que é fundamental, que é de facto a alteração do nosso caráter. Então, para podermos
ter conhecimento, ou melhor, lidar com estas situações, é preciso conhecer para não sermos induzidos em erro e não nos deixarmos alimentar de fantasias. Ora, acontece que os próprios espíritos, mesmo aqueles que nós consideramos benfeitores, não sabem tudo. Portanto, não vale a pena nós perguntarmos muitas das coisas. E eles vão dizer, esses dizem-nos, olha, não estamos autorizados a revelar matérias dessa natureza. Ou então dizem assim, não conhecemos o assunto. Portanto, não podemos dizer nada a respeito dessa matéria. Estão a compreender? É fácil perceber isto. Na literatura que temos disponível, nas obras de André Luiz, sobretudo, nós vamos encontrar circunstâncias em que espíritos, que nós já podemos classificar como espíritos de referência, para tomarem uma decisão relativamente ao seu tutelado, eles têm que pedir autorização a alguém que está lá acima deles. Deram conta disso já. Hão de ter cuidado em reparar nesse detalhe. Portanto, nem todos os espíritos têm autoridade e competências para tomarem decisões por si. Eles têm que pedir a outros que estão acima deles. Porque há uma hierarquia estabelecida e porque estes que estão mais abaixo não têm as mesmas competências, natureza moral e qualificações para tomar decisões a respeito da vida de cada um de nós. Então, se por qualquer razão nós que estabelecemos um programa de vida quando viemos à Terra e que por força das nossas conquistas já não faz sentido o sofrimento porque estamos a passar, então, para que esse sofrimento seja superado, seja anulado, é preciso a autorização do lado de lá. E do lado de lá não é o nosso guia espiritual. É aquele a que o tutela e a quem ele vai pedir, e esse outro vai analisar um relatório. Ele diz, olha, quais são os esforços que o Alexandre tem feito? Qual foi o compromisso que assumiu antes de reencarnar? Foi este. Por que razão? Então ele agora já remete para uma vida pretérita. Muito bem. Então, e quais são os esforços que tem feito o programa de vida? Isto, aquilo e aquilo outro. E ele está a analisar, a pesar os prós e os contras, e diz assim, olha, não, ainda não é, vamos aguardar mais um pouco. E o programa mantém-se. Ou então, face aos resultados, ele diz, muito bem, então vamos aliviar o programa para que, porque agora temos a certeza de que, de facto, ele fez efeito e atendeu às solicitações. E o programa é aliviado. Estão-me a compreender? Estamos a explicar isto porque, o que diz Kardec, mesmo esses ensinamentos têm um limite e se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão isso verifica-se relativamente aos homens. Vocês vejam, uma coisa muito rápida e muito simples. A pólvora que tem, enfim, 1001 aplicações para o benefício da humanidade, já viram o que despoletou no que diz respeito à violação de direitos e da vida, da própria vida entre os homens. Portanto, há revelações que, sendo deixadas com a melhor das intenções, elas não são aproveitadas da melhor forma. Há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos porque não lhes seja permitido ou conveniente revelar as respostas ou porque eles próprios as ignoram e a cujo respeito apenas podem expender as suas opiniões pessoais. Então, nós podemos estar na presença de dois espíritos, um conhecedor e poder desvendar, responder às questões que colocamos, se essas questões forem questões sérias. Mas suponhamos que essas mesmas questões vão agora ser colocadas a um espírito mais inferior. E esse espírito mais inferior, não sabendo, se for sério, diz assim, olha, eu não sei. Tenho que perguntar a outros que eu não sei. Ou então, se ele for um brincalhão, ele dá logo uma resposta. Se ela é certa, ele não está preocupado com isso. Ele respondeu. E ainda outros, que, não sabendo, exprimem a sua opinião
no sentido de poder ludibriar o seu interlocutor para lhe capturar as energias e poder mantê-lo sobre a sua alçada num regime que nós conhecemos de obsessão, que é a interferência doentia de um espírito sobre outro. Então, daí a razão porque conhecer a matéria e saber o que é necessário e útil para nós é fundamental no diálogo que encetamos com os espíritos. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Ora, já aqui dissemos a semana passada, se algum espírito nos viesse dizer que a Terra era plana, alguém acredita daqui que a Terra é plana? Porquê? Porque já estudamos, já sabemos, não é verdade? Porque se não tivesse acontecido isso, nós acreditaríamos que a Terra era plana. Sobretudo, acerca do que deva permanecer oculto como o futuro e o princípio das coisas, é que eles mais insistem a fim de insinuarem que se acham na posse dos segredos de Deus. Então, o que às vezes a nossa curiosidade e as nossas fantasias nos levam à procura dos espíritos é para lhes solicitar aquilo que são coisas comezinhas da vida. Então nós queremos saber se nos vai sair a sorte grande, se vamos casar ou não, se vamos ter filhos ou não. E os espíritos medianos, ao nosso nível, que se apresentam nos trabalhos, não podem dar estas respostas porque não sabem. E o futuro, ou o acesso ao futuro e essas programações, não são esses espíritos que sabem disso. E nós temos que ter a certeza desta realidade e estar com os dois pés do mesmo lado. Estarmos com os dois pés do mesmo lado. Porque se nós acreditamos que aquilo que ouvimos, aquilo que nos chega à mente, que às vezes aparentemente verdadeiro, mas não é do que uma história para nos alimentar o ego. Porque é daquilo que eu gosto. E os espíritos sabem. Porque nos leem os pensamentos, convivem connosco. E eles vêm-nos transmitir ideias para nos alimentar o ego. E nós estamos convencidos que aquilo que nos transmitem é verdade ou que estamos na presença de A, B ou C e não sendo verdade. Mas como nós acreditamos naquilo, é aquilo que eles nos deixam. Compreendem? Muito bem. Não há dúvidas? Atenção aos testes. Os testes. Por isso mesmo, sobre esses pontos, é que mais contradições se observam. É evidente que quem não estudar, tinha um professor há muitos anos que às vezes chamava ao quadro, nós íamos ao quadro, olha lá, o que é que isto significa? Não sei. Ou então às vezes também nós dizíamos qualquer coisa, qualquer disparate. E ele dizia sempre, pois, só lês as letras gordas, as grandes, as pequeninas tu não queres saber delas, mas é lá que estão os detalhes, dizia ele, é lá que estão os detalhes. Então, aqui é exatamente a mesma coisa. É nas letras pequeninas ali dos livros de Kardec e dos espíritos de referência, onde estão os detalhes que importam, para podermos estar cientes das nossas... Porque todos nós nos relacionamos com espíritos. Eu não sei se sabiam, mas nós também somos espíritos. Sabiam? Temporariamente revestidos de um corpo físico, mas somos espíritos. Mas não estamos apartados de outros espíritos, agora desencarnados, que nos rodeiam. E esses espíritos que se aproximam ou que se afastam, essa dinâmica está em função daquilo que é o nosso campo mental. O que é o nosso desejo predominante, o que são as nossas fantasias, o que são as nossas frustrações, o que são as nossas dores, o que são as nossas queixas, por exemplo. Tudo é um constante vai e vem. Ora, quando se consolidam os princípios do bem, são os espíritos melhores que se aproximam e que nos vêm dar ânimo, coragem para o enfrentamento das nossas provas, das nossas dores. Quando aquilo que nos domina é o queixume, a tristeza, a frustração, o desgosto, por aí adiante, como se nós fôssemos vítimas da vida, são os espíritos que estão ao mesmo nível, que se aproximam e sedimentam, consolidam a relação e estamos então
a transportar a nossa cruz e a cruz dos outros, influenciados por outros. Então, nunca nos esqueçamos disto. Somos espíritos e estamos em permanente atividade mental e sentimental. E a qualidade dessa dinâmica, daquilo que está na sua gênese, no seu íntimo, é o que marca a nossa relação com os espíritos. Então, às vezes, os espíritos sugerem-nos coisas esdrúxulas, uns. Outros, boas coisas. Depende de nós agora fazer as escolhas, para um lado ou para o outro. Portanto, é assim que as contradições acontecem, porque nós não sabemos, não temos conhecimento para poder fazer essa distinção. Alguma dúvida sobre a matéria? Já percebi que não. Muito bem. Então, vamos para o encerramento do trabalho. Vamos só anunciar que no próximo dia 5 de outubro nós vamos ter, este ano fazemos o 25º aniversário da instituição, já que ela foi fundada a 3 de outubro de 2020. Como? Em 2000, não é? 2000? Foi o que eu disse. 25º aniversário é o ano 2000 mesmo. Foi uma fatura de celebração. Ano 2000, a 3 de outubro. E, portanto, no próximo dia 5, nós vamos ter uma breve alusão a esse momento, enfim, em que vamos recordar momentos e agradecer a Deus e a todos quantos nos têm acompanhado nesta jornada ao longo do tempo e que têm permitido a manutenção da instituição, com a presença, enfim, com a entrega e interação. E ainda temos outra questão, que é, são só ofertas. São só ofertas. Olha, no próximo dia 19 de outubro, é muito importante, vão haver as 15ª Jornadas de Cultura Espírita do Porto. O tema central vai ser Educação na Família com a Visão Espírita. É um tema muito importante, porque a visão que o Espiritismo nos dá sobre a educação na família, sobre a estrutura da família, é fundamental para compreendermos aquilo que é a vida nos dias de hoje. E é exatamente por aí que devemos começar, para compreendermos a sociedade de hoje e como podemos intervir de forma madura e deixar um legado, enfim, luminoso para a posteridade através daqueles que lidam connosco, enquanto pais, educadores e família, membros de família. É um trabalho que vai ser um trabalho muito interessante. Portanto, ficam convidados a inscreverem-se por mail. Quem não tiver mail pode se inscrever na secretaria. Está bem? Vamos então unir os nossos pensamentos, porque estes são momentos de agradecermos as bênçãos recebidas dos benfeitores espirituais que nos acompanham, e a cada um deixam as suas energias de saúde e paz, a cada um envolvendo o seu amor. Mestre querido, no encerramento da nossa tarefa da manhã, todos quantos aqui nos encontramos reunidos entre os dois planos da vida, endereçamos a nossa gratidão pelo amparo, pelo envolvimento, pelas bênçãos recebidas dos planos superiores da vida. Lembramos os ausentes que, por motivo de força maior, não puderam estar connosco. Ampara-os, Senhor, com a Tua presença, com o Teu envolvimento. Pedimos-te pela humanidade em geral, pelos que mais sofrem em particular. As crianças, os jovens e os idosos. Mestre querido, apesar
das nossas limitações, deixamos fluir os melhores sentimentos e testemunho de solidariedade com todos quantos se encontram sujeitos a rudes provações das mais variadas, frustrados, desesperados. Por todos rogamos, Senhor, e a cada um emprestamos o nosso abraço fraternal e amigo, para que se sintam encorajados a prosseguir. Abençoa, Senhor, todos quantos se entregam à prática do bem. Por amor ao bem, são mensageiros teus que trabalham em favor do progresso humano e espiritual. Mestre querido, que as tuas bênçãos permaneçam conosco e sigam adiante pelos hospitais, pelas casas de reclusão, por todos os lares, pelos lares aqui representados, mas sobretudo para aqueles, Senhor, onde os conflitos, as dissensões se fazem sentir, para que os intervenientes e responsáveis acolham na intimidade da alma as benesses do teu amor, da tua serenidade, para que se revistam, Senhor, dos melhores sentimentos, que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam com todos. Muito obrigado.